O milagre que mudou a vida de Simone, da escuridão à luz da fé. Simone sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando de pacientes com dedicação, mesmo quando o salário mal dava para pagar as contas. Mas por trás do sorriso que oferecia aos doentes, ela carregava um peso que ninguém via, uma depressão profunda que a acompanhava há anos. Tudo começou depois que seu marido, Carlos, a deixou por outra mulher, levando consigo não só o pouco dinheiro que tinham, mas também a autoestima de Simone. Ela se sentiu abandonada, inútil. As noites eram as piores, insônia, choro sem motivo, uma angústia que apertava o peito como se fosse morrer. Os remédios que o médico receitou só adormeciam a dor por algumas horas, mas quando acordava, a escuridão voltava com mais força. Foi numa dessas noites, depois de mais uma crise de choro no banheiro do hospital, que uma colega de trabalho, a Dona Maria, a abordou com um olhar cheio de compaixão. Simone, minha filha, você não precisa viver assim. Deus tem poder para te libertar, disse ela, segurando suas mãos. Venha comigo domingo na Igreja Universal. Lá, você vai encontrar a solução. Simone já tinha ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus. Virou notícias de milagres, pessoas curadas, famílias restauradas. Mas ela, que havia crescido em uma família católica pouco praticante, nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Mesmo assim, desesperada, aceitou o convite. O primeiro dia na igreja, um encontro com a fé. No domingo seguinte, Dona Maria a levou até o templo mais próximo, em Perdizes. Simone sentiu um frio na barriga ao entrar. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, as pessoas cantavam com as mãos levantadas, como se estivessem tocando o céu. Ela se sentou num canto, observando tudo com desconfiança. Mas quando o pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a libertação das amarras emocionais, Simone sentiu como se ele estivesse falando diretamente com ela. Há pessoas aqui hoje que estão presas a um passado de dor, de traição, de solidão, disse o pastor, com uma voz firme e cheia de unção. Mas Jesus veio para quebrar essas correntes. Ela sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Era como se alguém finalmente enxergasse sua dor. No final do culto, houve um chamado para oração. O pastor pediu que quem precisasse de libertação viesse à frente. Simone hesitou, mas Dona Maria a empurrou gentilmente. Vai, minha filha. Deus está te esperando. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e foi até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, ela sentiu algo estranho. Um calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As palavras do pastor eram fortes, cheias de autoridade. Espírito de depressão, sai agora em nome de Jesus. Quebra-se essa maldição de abandono. O sangue de Cristo te purifica, Simone. Ela começou a chorar sem parar, mas dessa vez era diferente. Não era dor, era alívio. Como se algo pesado tivesse sido tirado de suas costas. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Simone voltou à igreja. Dona Maria a levou para participar da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus por milagres. Lá, ela aprendeu sobre a importância da fé inquebrantável e da obediência aos princípios de Deus. Minha filha, você precisa fazer a sua parte, disse o pastor após um culto. Participar das campanhas, ser fiel nos dízimos e ofertas. Deus abençoa quem confia nele. Simone, que sempre viveu no limite, começou a separar o dízimo mesmo quando parecia não ter nada. Era um ato de fé. E em cada culto, ela sentia sua fé crescer. Uma noite, durante a fogueira santa, um momento de oração intensa onde os fiéis clamam por libertação, Simone foi até o altar novamente. Dessa vez, o pastor ungiu sua testa com óleo e orou com uma autoridade que a deixou sem palavras. Deus está te tirando do vale da sombra da morte. Você não é mais escrava da tristeza. Ela sentiu o corpo tremer, como se uma batalha espiritual estivesse acontecendo. E então, de repente, uma paz indescritível encheu seu coração. Era como se ela tivesse nascido de novo. O milagre, a restauração completa. As semanas passaram, e Simone notou que algo havia mudado. As crises de choro pararam. A insônia desapareceu.
Ela acordava com disposição, com vontade de viver. Os colegas de trabalho notaram a diferença. Simone, o que aconteceu com você? Está irreconhecível. Perguntavam. Ela sorria e respondia. Encontrei Jesus. Ele me libertou. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, enquanto orava na vigília de oração, Simone recebeu uma ligação. Era Carlos, seu ex-marido. Ele, que nunca mais tinha dado notícias, estava do outro lado da linha com a voz embargada. Simone, eu preciso te pedir perdão. Não consigo mais viver assim. Você mudou, e eu vejo que foi Deus quem te transformou. Ela não o recebeu de volta, não era mais necessário. Mas o perdão que sentiu no coração foi a confirmação de que Deus havia restaurado até as feridas mais profundas. E então veio a bênção financeira. Simone, que sempre viveu apertada, recebeu uma proposta para trabalhar em um hospital particular, com um salário 3 vezes maior. Era a prova de que Deus não só libertava, como também abençoava aqueles que confiam nele. A lição de vida: fé move montanhas. Hoje, Simone é uma das pessoas mais ativas em sua congregação. Ela dá testemunhos no altar, incentiva outros que chegam quebrantados e nunca deixa de participar das campanhas de fé. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, diz ela, com os olhos brilhando. Mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele está lá, esperando a gente dar o primeiro passo. Sua história é um lembrete poderoso: não importa quão profunda seja a escuridão, a luz da fé sempre pode penetrar. Na Igreja Universal do Reino de Deus, Simone encontrou não só a cura para sua alma, mas um propósito novo. E hoje, ela vive para contar que, com Deus, tudo é possível. Se você está passando por algo que parece não ter saída, não desista, ela sempre diz aos que a ouvem. Vá até a igreja. Entre na corrente de oração. Seja fiel. Porque Deus ouve, Deus vê, e Deus age. Ele fez por mim, e pode fazer por você também. No mesmo dia em que Simone compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo nas costas. Seu rosto estava marcado pelas noites em claro, os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha acabado de receber um diagnóstico que abalou sua família. Seu filho de 7 anos, Lucas, estava com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente: prepare-se para o pior. Marisa não era de frequentar igrejas. Na verdade, nunca tinha entrado em uma antes. Mas naquela manhã, enquanto passava em frente à Universal, ouviu um corinho de crianças cantando "A Deus é fiel, Ele não falha", e algo dentro dela se mexeu. Foi como se uma mão invisível a puxasse para dentro. Ela entrou sem saber por quê, só sentindo que ali, talvez, tivesse uma resposta. Assim que cruzou a porta, uma obreira se aproximou com um sorriso tão sincero que Marisa quase desabou em lágrimas ali mesmo. "Filha, tudo vai ficar bem", a mulher disse, como se já soubesse de toda a sua dor. Marisa mal conseguiu balbuciar o nome do filho antes de ser envolvida em um abraço apertado, enquanto a obreira orava em voz baixa: "Senhor, este sofrimento não vai ficar. Em nome de Jesus, a cura já está a caminho." Naquele mesmo culto, o pastor fez um chamado para quem precisava de um milagre. Marisa levantou a mão trêmula, e quando o pastor impôs as mãos sobre ela, ela sentiu algo que nunca tinha experimentado: uma paz que encheu seu peito, como se uma carga de anos fosse tirada de suas costas. "Receba a sua vitória, em nome de Jesus", o pastor declarou. E Marisa creu. Nos dias seguintes, ela voltou todos os dias. Participou da corrente de oração, derramou seu coração no altar, e levou óleo ungido para passar no filho, como a obreira tinha ensinado. Os médicos diziam que Lucas não respondia aos tratamentos, que sua condição só piorava. Mas Marisa se agarrou à palavra: "Pela fé, entendemos que os mundos foram criados não pelo que se vê, mas pelo que não se vê." Hebreus 11h03. Uma semana depois, em uma nova consulta, o médico ficou boquiaberto. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. "Isso não faz sentido", ele murmurou, revendo os resultados 3 vezes. "É como se a doença estivesse regressando." Marisa sorriu, com os olhos cheios d'água. "Não está regressando, doutor. Está indo embora. Porque Deus ouviu minhas orações."
Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja, saudável e cheio de vida, enquanto Marisa conta seu milagre para todos que chegam desesperados. Ela aprendeu que, às vezes, a resposta está onde a gente menos espera, no abraço, numa oração, numa igreja que não julga, mas acolhe. Eu entrei aqui sem esperança e saí com um milagre, ela diz, segurando a mão do filho. A Universal não é só um lugar. É um refúgio. É onde Deus mostra que Ele ainda faz o impossível. E assim, mais uma história de dor se transforma em testemunho. Porque na Igreja Universal, a fé não é teoria, é realidade. E todo dia, vidas como a de Simone e Marisa provam, quando o homem diz a não tem jeito, Deus diz a eu tenho. No mesmo domingo em que Marisa compartilhou seu testemunho, uma mulher chamada Ana Cláudia entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um envelope amassado. Dentro dele, uma carta de despedida do marido, que havia saído de casa 3 dias antes, levando consigo não só os sonhos dela, mas também a poupança que haviam juntado por anos para comprar uma casinha própria. Não tenho mais forças, pastor, ela sussurrou, sentando-se no último banco, como se quisesse se esconder do mundo. Ele me deixou sem nada. Sem dinheiro, sem dignidade, sem nem ao menos uma explicação que faça sentido. O pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro, sentindo o peso daquela dor. Não foram palavras bonitas que ele disse, mas uma verdade simples. Deus não abandonou você. E aqui, você não está sozinha. Ana Cláudia não acreditava em milagres. Depois de tudo que havia passado, como poderia? Mas algo naqueles olhos sinceros do pastor, na forma como as pessoas ao seu redor oravam com tanta fé, fez com que ela, pela primeira vez em meses, fechasse os olhos e deixasse uma lágrima escorrer. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra um caminho, ela murmurou, sem nem saber se estava orando direito. Naquela mesma noite, enquanto voltava para casa com o coração ainda partido, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz hesitante. Boa noite. Meu nome é Rafael. Eu sou o irmão do seu marido. Ele me ligou hoje, pedindo ajuda, porque não tem onde ficar. Mas antes de qualquer coisa, ele me pediu para devolver algo que não é dele. Ana Cláudia segurou o aparelho com força, sem entender. No dia seguinte, Rafael apareceu em sua porta com um envelope grosso. Dentro, todo o dinheiro que havia sido levado, até o último centavo, e uma carta escrita à mão. Ana, eu não mereço seu perdão, mas não consigo ficar com isso na consciência. Não sei como, mas sinto que algo mudou em mim ontem. Como se uma voz tivesse me dito que eu ainda tinha uma chance de ser homem. Não peço para voltar, só peço que você use esse dinheiro para realizar seu sonho. E se um dia você puder, ore por mim. Ela caiu no chão, chorando não de tristeza, mas de algo que não conseguia explicar. Não era o dinheiro que a emocionava, era a certeza de que, em menos de 24 horas, algo sobrenatural havia acontecido. Na quarta-feira seguinte, Ana Cláudia voltou à Universal. Desta vez, não escondeu no fundo. Subiu ao púlpito com as mãos ainda trêmulas, mas com uma luz nos olhos que não estava lá antes. Eu vim aqui quebrada, achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus não só devolveu o que foi roubado de mim, Ele devolveu minha esperança. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Enquanto ela falava, uma senhora na plateia se levantou. Era Dona Maria, que há anos lutava contra uma depressão tão profunda que os médicos haviam desistido dos remédios. Ela segurou a Bíblia contra o peito e disse, com voz firme: Eu também tenho um testemunho. Há 3 semanas, eu não conseguia nem sair da cama. Minha filha me trouxe aqui arrastando, porque eu não queria mais viver. Mas hoje eu acordei com vontade de cantar. Não tomei nenhum remédio novo, não fiz terapia diferente. Só vim aqui, orei, e algo mudou dentro de mim. Não é psicologia, não é coincidência. É Deus. O coro de Amém encheu o templo. E no meio daqueles aplausos, um homem no fundo da igreja, alto, de cabeça baixa, ergueu os olhos. Era Simone, o marido de Ana Cláudia. Ele não havia voltado para casa, mas não conseguia ficar longe dali. Algo puxava de volta, como um imã. Quando o culto terminou,
ele se aproximou do pastor, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele confessou. Ontem, eu estava em um bar, pronto para afundar de vez. De repente, foi como se alguém me segurasse pelo braço e dissesse: vá para a Universal. Não faz sentido, mas eu não consegui resistir. O pastor sorriu, porque já tinha visto aquele olhar antes. Era o olhar de quem estava prestes a descobrir que, não importa quão longe a gente tenha ido, Deus sempre deixa uma porta aberta. Então entre, disse ele, colocando a mão no ombro de Simone. Porque aqui, milagre não é exceção. É regra. E assim, mais uma história de ruínas começou a se transformar em restauração. Porque na Universal, não importa se você chegou arrastado pela dor, pela traição ou pela derrota. O que importa é que, quando você sai, leva consigo a certeza de que, onde o homem vê fim, Deus vê apenas o começo. Simone entrou com os pés trêmulos, mas o coração já sentia algo diferente. O cheiro de incenso misturado com o som dos louvores encheu seus pulmões como um sopro de vida. Ele não sabia explicar, mas ali, naquele exato momento, sentiu que não estava sozinho. As lágrimas, que antes eram de desespero, agora queimavam seus olhos por um motivo novo, uma esperança que ele nem sabia que ainda existia dentro de si. O pastor o levou até um banco na frente, bem perto do altar. Fique aqui. Deus vai te encontrar, disse com uma firmeza que acalmou a tempestade dentro de Simone. Ele se sentou, e enquanto a música tocava, as palavras do coro pareciam falar diretamente com sua alma: o que era morto, Deus vai ressuscitar. O que estava perdido, ele vai restaurar. Foi então que Simone lembrou daquela noite, anos atrás, quando ainda era criança e sua mãe o levava à igreja. Ela sempre dizia: filho, quando você achar que não tem mais jeito, é aí que Deus começa a agir. Mas ele tinha esquecido. Tinha enterrado aquela fé sob camadas de decepção, de escolhas erradas, de noites sem sono e dias sem propósito. Até aquele dia. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre Jonas, o homem que tentou fugir de Deus, mas descobriu que não há lugar no mundo onde o amor dele não alcance. Simone sentiu cada palavra como um martelo quebrando as correntes que o prendiam. Quando o pastor fez o apelo: quem aqui precisa de um milagre hoje? Quem está cansado de viver na derrota? Ele não hesitou. Levantou-se com as pernas ainda fracas, mas com uma determinação que não vinha dele. Ao chegar na frente, o pastor colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que fez o chão tremer debaixo dos pés de Simone. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de derrota, de vícios, de solidão. O sangue de Cristo te purifica agora. As palavras eram como fogo, e Simone sentiu algo sair de dentro dele, uma dor antiga, um peso que carregava há anos. De repente, foi como se uma mão invisível o puxasse para cima, e ele caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. Quando se levantou, o mundo parecia diferente. As cores eram mais vivas, o ar mais leve. O pastor olhou nos seus olhos e disse: você nasceu de novo hoje. O que estava morto, Deus ressuscitou. Simone tocou o próprio rosto, como se quisesse confirmar que era real. Não havia mais aquele vazio no peito. Não havia mais a voz que sussurrava para ele desistir. No lugar, uma paz que ele não conseguia explicar. Nos dias que seguiram, Simone voltou todos os dias. Cada culto era uma nova camada de restauração. Os irmãos da igreja o abraçavam, oravam por ele, compartilhavam suas próprias histórias de milhares de milagres. Ele descobriu que não era o único que tinha sido tirado do lixo para se tornar um troféu da graça de Deus. Havia ex-viciados, ex-deprimidos, ex-traidores, todos com o mesmo brilho nos olhos, o brilho de quem tinha encontrado um pai que nunca desiste. Uma semana depois, Simone estava de pé no altar, desta vez não como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo. Com a Bíblia na mão e a voz firme, ele contou como Deus o tinha arrastado de um bar para aquele lugar, como tinha secado suas lágrimas e enxugado sua vergonha. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me fez nascer de novo, disse, e o templo explodiu em glórias a Deus. Sua mãe, que há anos orava por ele em segredo, recebeu a ligação no meio da noite. Do outro lado da linha, a voz do filho, agora cheia de uma alegria que ela não ouvia há décadas, disse apenas: mãe, eu voltei. E dessa vez, é para sempre. Porque na Universal, milagre não é só uma palavra bonita. É uma realidade que muda vidas.
É o lugar onde Deus escreve finais felizes para histórias que o mundo já tinha dado como perdidas. E Simone era mais uma prova de que, quando Deus coloca a mão, ninguém, absolutamente ninguém, fica igual. O milagre completo. Aquela noite não terminou com a ligação. No domingo seguinte, Simone entrou na igreja não mais como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo. Sua mãe, com os olhos brilhando mais que o sol da manhã, o abraçou no altar, enquanto o pastor declarava: o que o inimigo quis usar para destruí-lo, Deus transformou em um sinal de sua glória. As lágrimas que antes eram de dor agora regavam o chão sagrado, onde Simone se ajoelhou para consagrar sua vida. Anos depois, aquele mesmo homem que fora arrastado das trevas se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Simone não só reconstruiu sua família, como também passou a estender a mão para outros que, como ele, acreditavam não ter mais saída. Se Deus fez por mim, Ele fará por você, repetia, enquanto via vidas sendo transformadas no mesmo altar onde ele havia nascido de novo. Reflexão final. Às vezes, a noite parece tão longa que esquecemos que o sol sempre nasce. Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando o mundo nos enterra em rótulos, perdido, incurável, sem jeito, Ele está escrevendo, em silêncio, um novo capítulo. O milagre não é só mudança, é a prova de que, no lugar onde o homem vê um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Lição de vida. Nunca é tarde para voltar. A graça não tem prazo de validade, e a misericórdia não olha para o passado, ela recria o futuro. Se você ainda respira, seu milagre ainda está por vir. E quando Deus mover, até suas cicatrizes se tornarão parte da história que vai inspirar outros a crer. Porque na Universal, e na vida de quem verdadeiramente busca a Deus, o impossível é só uma palavra que ainda não encontrou a fé.